Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos vídeos de ativos do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do VILG 11. Trata-se de um fundo imobiliário de logística que apresenta aí alguns inquilinos que merecem atenção, possui uma dívida elevada. Vamos verificar em detalhes os seus principais dados referentes a essa dívida e aos seus resultados financeiros. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar o vídeo com algumas boas notícias em relação ao VILG 11, né? A sua receita média de aluguel ela apresentou um crescimento nos últimos meses. A gente vê aqui ela estava bem abaixo ali do mercado e se aproximou bastante à média do mercado. A taxa de ocupação também, que estava em 86% em dezembro, agora está em 91,4%. A gente tem a evolução dessa ocupação, principalmente aí puxada pelo galpão em Duque de Caxias, né? Então foram diversas áreas dentro desse galpão que foram sendo locadas aí ao longo do tempo, né? E com isso diminuiu a vacância do fundo. Temos a inadimplência em um patamar de controle, né? Menos 0,7 em maio de 24, então não chega a ser um nível tão elevado assim. Então, do ponto de vista operacional do portfólio do fundo, né, ele apresentou uma melhora nos últimos meses. Vamos trazer então os resultados financeiros do fundo, né? Dar uma olhada agora nos dados financeiros. Resultado de imóveis 12,3 milhões, a despesa financeira em 1,6 no mês, né? Então é uma despesa financeira muito relevante, a gente vai ver detalhes dessa dívida um pouco mais adiante. Fique com a gente até o final para você acompanhar. O resultado total do fundo foi de 65 centavos, o fundo acabou distribuindo 60 centavos. Ele possui ali um resultado depois desse mês de 0,16, né? São 16 centavos não distribuídos por cota, né? Então, em algum momento ele vai acabar distribuindo esse valor. A gente observa no histórico recente de distribuição, ele saiu num patamar de 70 centavos, chegou a 56 e agora tem mantido aqui um patamar de 60 centavos, né? Então, esse é um ponto importante. O fundo apresentou uma queda de resultados, né, de distribuição recente, e agora ele já está recuperando uma parte ali e conseguindo distribuir um patamar um pouco mais alto. Vamos falar dos três maiores ativos, então, desse fundo, né? O primeiro deles fica em Serra, no Espírito Santo, né? Chama o Porto Canoa Log, né? Tem uma taxa de ocupação de 95% e uma área de 95 mil metros quadrados. Contrato típico. O Extrema Business Park, na Fernão Dias, entre Minas, né, e São Paulo, na região de Extrema, 66.900 metros quadrados, né, está ocupado 100% pela Tokstok. E o Fernão Dias Business Park, também em Extrema, na mesma região, com 57 mil metros quadrados, 100% ocupado, e o grupo Magalu, né? Então, esses são os três principais imóveis, né, os maiores imóveis desse fundo, para você ter uma ideia ali de como é que é o portfólio desse fundo imobiliário. Trazendo a questão da liquidez do fundo, então ele tem um volume médio diário ali que ultrapassa 2 milhões de reais por dia, né? Então é um volume bastante interessante. Comparando ele aqui com o IFIX, né, desde o início, né, a gente tem ali o IFIX de 47% de rendimento contra 31% de rentabilidade do fundo. Então, é um fundo que, historicamente até, ele já apresentou rentabilidade bem maior do que o IFIX, mas nesse momento aqui ele se encontra abaixo. Então, é um momento aqui que o fundo tem performado abaixo da média do mercado, né? Esse é um ponto de atenção para o investidor. Falando de portfólio, né, a gente tem aqui os piores ativos do portfólio, né, são maiores taxas de ocupação. O Caxias Park, em Duque de Caxias, né, ele tem 76 mil metros quadrados e uma taxa de ocupação de 61%. É uma taxa bastante baixa, né? E, inclusive foi nesse galpão aqui, nesse conjunto, né,
que o fundo recuperou uma parte aí da sua ocupação. O Parque Logístico Pernambuco, em Pojuca, Pernambuco, ele tem uma área de 70 mil metros e uma taxa de ocupação de 83%. E o Aliança Parque Belém, em Benevides, Pará, né, com 86% de taxa de ocupação. Então, esses são os 3 ativos que estão com pior resultado em termos de ocupação nesse momento. Vale a pena ter uma visão do portfólio, né, uma visão geral do portfólio. Então, ele possui 4 ativos no estado de São Paulo, 4 no estado de Minas Gerais, 2 no Espírito Santo, 2 no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Pernambuco e no Pará. Então, ele tem ali uma concentração bastante grande na região sudeste, mas tem ativos em todas as regiões do país. Em termos de inquilinos, né, os locatários, temos aqui a Tokstok com 15%, esse é um ponto de atenção, já que a Tokstok é uma empresa aí que tem passado por suas dificuldades, né? Depois temos a Unilog, a Ambev e a Netshoes, que é do grupo do Magalu. Os contratos, 91% são contratos típicos, né? Então é um contrato que normalmente, né, esse tipo de imóvel, ele tende a ir para o contrato atípico, mas o fundo ele possui aí um portfólio muito voltado para o típico, o que acaba sendo ruim para o fundo, né? Porque são contratos mais simples ali de serem destratados, né? As áreas por estado, né? Minas Gerais com 36%, né? São Paulo 20%, Espírito Santo 19%. Setores 31% e-commerce, né? Transporte e logística 28% e bebidas 11%. E aqui temos os vencimentos do contrato, 65% além de 2027, 79% são corrigidos pelo IPCA. Agora é o ponto mais importante do vídeo para o investidor, né? A gente falar aqui do patrimônio do fundo e especialmente da sua dívida, né? Então o fundo ele possui 1,9 bilhões em imóveis e 264, quase 265 milhões em obrigações financeiras. E aqui a gente tem listado, né, esse valor, a maior parte aqui em IPCA mais 6,5%, né? Mas temos IPCA mais 7,5%, IPCA mais 6,8%. E essa é a dívida que o fundo possui. E aqui temos uma visão das obrigações, né? Então, ele possui um pagamento, né, muito relevante até 2030, né? Então, temos aí o fundo bastante comprometido com esses pagamentos até o ano de 2030. Daqui para frente ele está um pouco mais tranquilo, né? A gente está falando aí de um patamar de 28 mais 9, 37 milhões, dá pouco mais de 3 milhões por mês só em pagamento de juros e mais o principal da dívida. Vamos trazer então o gráfico, né? A gente observa que nos últimos anos, né, o fundo não apresentou um bom resultado, né? Nos últimos 5 anos, teve a queda lá em 2020, depois subiu. Desde o final do ano de 2020 até agora, né, a gente tem uma queda aqui de valor de cota. Então, o investimento nesse fundo não tem sido não tem tido bons resultados para o investidor desde então. A relação preço-valor patrimonial de 0,79. São 159 mil cotistas. E esse resultado pode ser resumido, né, na tabela de comparação, né, a gente compara ele com outros fundos imobiliários de logística, a gente percebe que o dividend yield dele está mais baixo nesse momento e por isso ele está mais descontado em relação ao seu patrimônio líquido do que outros fundos. Também é importante ver que houve queda no seu dividend yield nos últimos 3 anos. Como todos esses fundos, né, o número de cotistas e liquidez é bastante elevado. Ele tem um patrimônio de 1,7 bi, é um pouco menor aqui que os demais, e a sua taxa de administração é num patamar bem interessante.
Aqui a gente olha o investimento feito há 1 ou 2 anos, então quem comprou 1 ano atrás perdeu quase 16% na cota, recebeu 7% de dividendos, e aí com isso ficou negativo em 8,8%. Quem investiu há 2 anos perdeu 3,5%, mas com os dividendos recebidos em 2 anos, daria 13,7%, ficou melhor que a inflação. Então a gente observa ali que comprar um fundo desse em um momento errado, né, você pode acabar tendo um resultado aí um pouco pior. E finalmente vamos trazer um resumo dos pontos positivos e negativos para investimento no VILG11. Do lado positivo, a gente tem redução da vacância com melhora do valor de reais por metro quadrado. Historicamente, o fundo esteve acima do IFIX e nesse momento ele está performando abaixo, né? Então pode ser uma janela de oportunidade para aquele investidor que pretende entrar no fundo, né? Não é nenhuma recomendação isso daqui, né? Taxa de administração mais baixa do que outros fundos semelhantes, né, de mesmo setor, e a queda do valor da cota ao longo do último ano pode abrir uma oportunidade. Né? No lado negativo, a gente tem uma dívida e despesa financeira, né, relevantes, 11 centavos por mês por cota, né, com grande empenho até 2030, né, então vimos aí que a dívida até 2030 ela tem aí uma necessidade de pagamento bastante relevante. Alguns imóveis estão com vacância alta. Tem uma exposição ao varejo ali, né? Tok-Stock, Magalu, né? Que são empresas ali, né? Que estão com dívida elevada, né? Pode ter aí problemas, merecem atenção. E grande parte dos contratos são contratos típicos. Outros fundos de logística estão com dividend yield mais alto nesse momento, então você que pretende investir na área, vale a pena comparar o VILG11 com outros fundos imobiliários também para fazer a sua melhor escolha. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.